Fala, Jordi. Boa noite. Boa noite. E aí, tudo bem, meu? Tudo tranquilo, e o senhor? Tudo tranquilo também. Boa noite aí para quem está nos acompanhando nessa live de hoje. Estou vendo aí umas caras conhecidas. E você conhece um tal de Daniel? Acho que é professor de Daniel, talvez de inglês. Eu acho que eu é, já ouvi falar dele. William, professor de filosofia, amigo meu. Legal, Entrando o pessoal aí. Hoje vai maravilha. ser um tema bem bacana, bem interessante. Falar um pouquinho sobre a questão de como estudar a geografia. Sim, Vou esperar só mais um pouquinho, Rogério, que as pessoas estão chegando ainda. claro, à vontade. O senhor é o anfitrião. Opa! Aliás, já queria aproveitar, te agradecer aí de antemão da sua disponibilidade de participar dessa live de hoje, que, É um prazer, Jordi. poxa, você é uma pessoa que eu conheço aí faz tempo, te admiro não só como professor, né, como pessoa, Obrigado. coragem que É você teve mútuo. para viajar, que a gente vai falar depois também sobre o assunto. Claro. Então, muito bacana fazer essa live de hoje aí. Valeu, obrigado pelo convite. Que é Feliz de isso. estar aqui. Prazer muito grande. Boa. Ô, Rogério, eu queria Diga. começar então. Muitas pessoas, não sei se conhecem você, muitos conhecem, né? E é lindo Tá. também, Daniel, concordo. Queria que você falasse um pouquinho de você, se apresentasse aí para as pessoas, né? A sua formação, né? Onde que você já deu aula. Fala um pouquinho sobre você, para a gente começar. Tá bom. Bom, sou Rogério, professor Rogério. Não tenho um nickname como muitos professores têm. Né? Rogério já não é um nome tão comum, então, professor Rogério de Geografia já filtra Mas bastante. você Oi? você não tem nickname, mas não tem acento no nome também. Tem uma característica especial, e muitos alunos sabem disso, Rogério sem acento. Eu estudei Geografia na USP, e a minha ida para a Geografia, na verdade, tem muito a ver já com o papo de como estudar Geografia. A geografia está muito ligada, digamos, a um conhecimento mais amplo, né? Assim, de abrir de fato a mente, várias visões, várias áreas, né, do conhecimento. Eu entrei na USP primeiro em letras, eu comecei a estudar letras, não terminei, depois eu fiz 2 anos de administração de empresas, e só aí eu assumi o meu amor pela geografia. Aí eu voltei para a USP e, de fato, falei, quer saber, eu vou fazer geografia, que é o que eu gosto. Então eu mergulhei de cabeça nisso. O primeiro lugar que eu comecei a dar aula, digamos, para valer, assim, foi já, ainda dentro da USP, no cursinho comunitário da FEA. A FEA, a Faculdade de Economia e Administração, tem outras faculdades, tem outros projetos, né, sociais dentro da USP, mas fiquei 4 anos como professor do cursinho da FEA. Depois fui para o Etapa, foi onde nós nos conhecemos, né? Sim. Fiquei alguns bons anos no Etapa também. Depois do Etapa, eu fui para o Poliedro, fiquei muito tempo no Poliedro, e depois, na reta Trabalhamos final, juntos aí, lá também. também juntos no Poliedro, é verdade. Aliás, nossa carreira aí, ela vai se misturando em vários momentos, né? Tem várias intersecções interessantes, não é verdade? Exatamente. E na reta final aí, fiquei mesclando ali Poliedro e ESAG, onde nós também, mais uma vez, trabalhamos juntos. Exatamente. E, bom, vamos começar então a falar um pouquinho sobre o nosso tema principal de hoje, que é como estudar geografia. Claro. E para começar, Rogério, eu quero te fazer uma pergunta. Diga. Os afluentes do Amazonas. Afluentes do Amazonas. Do lado direito e lado esquerdo. Você quer saber separado? Brincadeira, não. Eu não Não, sei se quem está nos aliás, Jordi, deixa eu te falar, essa pergunta é muito boa, justamente para fazer a gente pensar sobre como estudar geografia, né? Sim, É sim. uma pergunta que leva a uma metodologia de estudo que durante muito tempo, basicamente, foi a dominante, né? Você deve ter estudado nessa metodologia, eu estudei geografia nessa metodologia também, só que as coisas mudam, né? Então, essa estratégia de estudo, ficar decorando, mesmo porque aqui, se eu falar aqui agora nomes de rios, dificilmente você vai, de cara, saber se vai estar certo ou não. Então, é só dar uma gulgada aí, qualquer pessoa consegue. Então, ficar decorando já é uma pista que não é a melhor forma de estudar geografia. Acho que nenhuma matéria, na verdade, né? Você sabe que o que você falou agora
contar uma história rapidinha. Cris, se falar nomes de rios, né? Aham. Você tem autoridade, a pessoa, ok, né? Assim, lembro que uma vez numa aula eu inventei uma história para os alunos que eu tinha ganho o concurso da pessoa que tinha decorado o maior número de casas depois da vírgula do pi. E eu comecei a escrever na lousa, blá, 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 aí o pessoal olhando um para o outro. É que hoje em dia a gente facilmente é desmascarado, né? Mas foi divertido. Exatamente. Nossa, ele decorou mesmo, olha que coisa. Exatamente. Quem é que vai provar que aquilo ali não é, se a pessoa não está com o celular ali para dar uma bugada na hora, né? Não tem É como. verdade. Mas então, você falou disso, eu lembro. Eu acho que a gente nem tanto pegou essa geração, mas mais acho que os nossos pais, né? Nossos Uma meia pais, geração, uma geração anterior, era muito essa coisa de decoreba, né? De bandeiras, né? Eu lembro, afluente do lado direito, afluente do lado esquerdo. E Isso. assim, o que eu, pelo menos na minha época de estudante, né? O que eu vejo muito é que havia já uma divisão do que se chama, né? Geografia humana ou geopolítica e a geografia física. Essa divisão ainda funciona? Está atual ainda? O que você pode falar a respeito? Boa pergunta. Aliás, ótima pergunta. Essa divisão, ela existe, digamos, no campo teórico. Ela existe no campo teórico como uma forma de facilitar a organização do conhecimento geográfico. Não tem como negar, né, que uma parte do que a geografia estuda, ela está ligada a questões físicas, o relevo, a hidrografia, cartografia, e outras partes, urbanização, a geografia agrária, a própria geopolítica que você citou, ela já foge disso. Mas essa divisão, se a gente colocar como referência de análise, digamos, os vestibulares, isso já não existe mais. Isso já, uma única questão, ela mistura bases do conhecimento da geografia física, por exemplo, você precisa de uma parte de cartografia, e precisa fazer um cálculo de escala, por exemplo, mas para responder por completo a questão, você precisa de uma análise geopolítica, por exemplo, uma cartografia do Oriente Médio, e aí que você tem que envolver a questão palestina, mas que para chegar à resposta completa da questão, você precisou fazer um cálculo de escala, cartografia, geografia física, mas também precisou atrelar um conhecimento da outra área da geografia. Então, na prática, essa divisão ela não existe mais. Tanto é que um dos grandes nomes da geografia no Brasil, talvez você já tenha ouvido falar dele, ele transcende a geografia, o professor Aziz Absaber, Sim, sim, claro. grande nome, né, da ciência brasileira, na verdade, né, mas geógrafo. Tive o prazer de ter tido aula com ele na USP, uma matéria eu fiz com ele, mas ele já defendia, né, ele aprendeu, claro, a geografia da década de 50, 60, muito segmentada, mas ele já defendia que essa divisão, ela na prática, aplicar essa divisão é você limitar muito a geografia, né? Então ela serve de fato como uma organização da estratégia de estudar. Então foi legal você ter tocado logo de cara nisso, no primeiro passo, no primeiro estágio de estudo, quando a pessoa, muitos estudantes, né, às vezes vêm com um domínio maior de algumas matérias e uma fraqueza maior em outras disciplinas, né? Então precisa começar, digamos, um nível um pouco mais básico. Aí é importante dividir nessas duas áreas, né? Então a pessoa precisa ter bases de cartografia, vai precisar ter bases de relevo, e depois vai precisar ter bases de urbanização, de agrária, e num estágio mais avançado, a mistura dessas duas áreas, aí a pessoa ela vai para um outro nível, né? Ela vai para um outro estágio, digamos assim, de mais afiado para estudar geografia. Que prova que você acha que inspirou isso daí? Foi um movimento, você percebeu que foram todos os vestibulares, ou teve alguma prova específica que meio que puxou essa mudança aí que você citou agora? Se eu fosse colocar precursora, a primeira, digamos, que foi explorar essa mistura, eu destaco as provas da PUC São Paulo. PUC Direito, PUC Administração, justamente que as questões elas eram bem já interdisciplinares com outras disciplinas e dentro das disciplinas também. Eu sei também de casos de história, então as questões elas misturavam já história geral com a história do Brasil e faziam isso dentro da geografia também e misturava as histórias misturadas com as geografias misturadas. Mas quando você fala a prova da PUC é aquela que juntava matemática e física, história e geografia, isso, essa que você está falando, né? Isso, você lembra. Eu lembro.
Nós já passamos algumas noites em correções de prova lá na etapa, né? Nós já passamos algumas boas noites lá. Mas digamos que quem popularizou essa mistura, de fato, foi o Enem, né? O Enem, ele popularizou e, digamos, quebrou, de fato, as barreiras, né? A PUC é um vestibular de alcance menor, né? Tem um número muito menor de inscritos, claro, mas localizado. E aí o Enem, o exame nacional, ele veio já com uma proposta, e essa proposta pegou. Tanto que essa moda que o Enem lançou de não segmentar geografia, imagino que em outras disciplinas também, vou falar da minha área de conhecimento, que é geografia, né? Essa mistura que o Enem lançou, outros vestibulares foram seguindo, né? Até o mais dos, digamos, tradicionalistas, os mais, até um certo tempo atrás, engessados vestibulares, a FUVEST, aos poucos a FUVEST também foi aderindo. Ela se rendeu, digamos assim, aos poucos, a uma proposta nova do Enem, né? Sim. E eu achei interessante o que você falou, porque assim, né, a gente que tem bastante experiência em preparar o pessoal para o vestibular, né, a gente trabalha ainda com isso, trabalhou muito tempo, eu percebo que muitos alunos, né, não só na minha matéria, mas em outras matérias que nem geografia, eles têm justamente o problema porque eles acabam estudando de forma errada. Por exemplo, um aluno, muitas vezes, que não tem uma base boa, ele de cara já sai pegando questões, de Enem ou de uma segunda fase da FUVEST. Então, ele não passou ainda por aquela fase de estudar os conteúdos separados, para ter aquela base, para depois ele partir para as conexões e inter-relações, né? Exatamente. E essa parte que você falou é exatamente muito importante. Por isso que é preciso uma boa organização e planejamento de como estudar, né? Não só de geografia, mas também a geografia exige isso, né? Eu imagino, Jordi, que você vai concordar comigo, mas quando tem digamos, essa pulada de fases, né, de etapas de organização, isso é responsável por vários traumas que os alunos têm com várias disciplinas, né? Então, se ele estuda errado a física, a matemática, a história, a geografia, aquilo causa um trauma tão grande no aluno que o aluno já assimila aquela matéria como isso eu não entendo, isso não entra na minha cabeça, isso é difícil, isso eu não quero, eu não gosto. Eu vejo essa questão assim muito... Se a gente for voltar para a base, né, até numa live anterior que a gente fez com o Casé de História, eu até falei sobre isso, né? Sim. A base de tudo é a matemática básica e a interpretação de texto. Sim. A interpretação de texto, ela simplesmente prejudica todas as matérias, de humanas, exatas, tudo. E a matemática básica carrega o problema para física, matemática, química. Sim, sim. Então, às vezes, e eu percebo que geografia é uma matéria que assusta muita gente também. Acho que das humanas é a que mais assusta os alunos, né, a geografia. Geralmente, assim, é 880, né? Ou o aluno gosta muito, ou o aluno detesta e odeia, né? Então, tem essa separação. E eu vou falar uma coisa, Jordi, nessa parte básica de estudar, né? Você citou matemática básica e interpretação de texto, eu concordo perfeitamente com você. Agora, trazendo esse básico, digamos ali, né, o introdutório para se estudar. Existe um introdutório basicão da geografia, que é uma coisa que também, mal trabalhada, assusta muito, que é mapa. Por mais que uma questão não tenha mapa na questão, mas a resolução dela, o raciocínio, para você entender, muitas vezes você precisa visualizar a espacialização do que a questão está colocando. Então, ter intimidade com o mapa uma qualidade muito destacável em qualquer aluno e, com certeza, um pressuposto para ter um bom desempenho. Uma forma de estudar isso na escola, nas séries iniciais, e eu tive muito isso, talvez isso você também teve, é meio traumatizante, é uma metodologia ali que é meio chato, mas hoje eu enxergo, há muito tempo, na verdade, eu enxergo a serventia. Não sei se você chegou a fazer mapa em papel vegetal ali, mapa do Brasil em papel vegetal. Você colocava debaixo um mapa verdadeiro e ia arriscando. Isso. Agora você me resgatou uma coisa de, foi muito isso. Tinha um caderno específico para papel vegetal, para fazer mapa. Isso, exata. Nossa, isso aí. E é claro que essa metodologia, o que eu falo geralmente para os alunos, né, principalmente aluno de cursinho, eu tive muito mais contato, né? A forma mais fácil de
pegar uma intimidade com os mapas, aos poucos, sem que a pessoa sinta o esforço, ela vai aos poucos pegando intimidade, é velho bom Atlas. E sempre, assim, teve uma dúvida, falou, olha, a questão aqui falou sobre a região de Flandres. Deixa eu ver onde que fica, né? Deixa eu ver ali, vai na Europa, achou, ela vai segmentando, achei Holanda, foi. Se ela fizer isso de forma recorrente, ela vai pegando uma intimidade aos poucos, que quando ela perceber, ela já está muito mais à vontade com os mapas. Mapas do Brasil, mapa mundi, né, de outros continentes também. E eu sempre falo assim, que eu gosto, aí vem os alunos mais high-tech, né? Ah, professor, precisa de um Atlas, né? Hoje, né, eu digito ali no Google, ele já me dá o mapa na hora, o Google Maps. Ele vai para a rua, né? Bonequinho, isso. Você manda lá o bonequinho. Ele vê a foto da sua casa ali, né? Você consegue reconhecer a sua rua ali. É legal essas tecnologias, claro, para aprimorar. Mas uma qualidade que eu vejo no velho bom Atlas é uma qualidade que eu vejo no velho bom dicionário também. E quando você vai procurar uma palavra, ou quando você vai procurar um país, um estado, uma cidade no Atlas, eu não vou no índice, eu vou aleatoriamente. Abri aqui, estou na Europa, para cá, vou para a África, tá, achei. E muitas vezes o dicionário também. Você vai ali, você está no A, você vai indo na ordem alfabética, achou a sua palavra. Nessa passada de olho, muitas vezes o seu cérebro ele vai captando, ele vai assimilando as silhuetas dos continentes, silhuetas dos estados, dos países. Né? Você está procurando, por exemplo, onde fica a República Tcheca. Então, você abriu o Atlas, abriu o primeiro, ali está na África. Bom, então não é a África, deixa eu virar a página. Cheguei aqui, fui para a Ásia, tá? Opa, cheguei na Europa, aqui a Península Ibérica, olha, cheguei, achei a República Tcheca. Nessa passada de olhares, o seu cérebro capta informações que está no inconsciente, você não percebe conscientemente. Mas aí, aos poucos, você vai acumulando isso, quando você menos percebe, o formato da Península Ibérica passa a ser um pouco mais automático para você. A localização específica de onde fica a Itália também é mais fácil, você já associa com as formas, com as silhuetas. Então isso, o velho e bom Atlas de papel ainda não é superado, na minha opinião, né, por as ferramentas digitais, que tem, obviamente, todas as suas serventias, né? Você tem uma quantidade muito maior de detalhes, você vai mais a fundo, muda a visão, mas eu acho que a mescla, né, uma certa mistura aí, o Atlas ainda vejo muito funcional. Eu vejo muito assim, a tecnologia ela não veio para substituir, né? Ela, na verdade, veio para adicionar, né? A gente não pode trocar tudo, né? Nossa, você falou o negócio de fazer mapa no papel vegetal, agora eu... Puxei na memória, né? É bem antiga aí, viu? Puxei na memória. E você sabe, Rogério, uma coisa que a gente tem em comum é gostar de viajar. A gente vai até falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. Uhum. E eu tenho esse hábito, desde que eu era, né, bem novo, gostava de abrir Atlas, ficar olhando o nome das cidades, pensando, eu vou viajar para a Europa aqui, vou não sei o que e tal. Nossa, só o nome dessa cidade. Eu sempre gostei muito assim de mapa também. Isso com certeza te deu uma familiaridade, né, um gosto maior pela geografia, né? E sem que você percebesse, né? Se você já fazia isso meio que por interesse pessoal, isso se transforma num conhecimento mais agregado, né? Sim. Ainda falando sobre geografia física, a gente está falando mais agora, o que você acha dessa? Porque assim, uma coisa que eu vejo, né? Você pode falar melhor sobre isso na geografia física, é a questão de você relacionar clima com relevo, com vegetação, com altitude. Tem alguma dica assim para tentar juntar essas coisas? Porque faz muito sentido, né? Tem coisas que estão aí muito ligadas uma... Muito relacionadas. Perfeito. Bom, a dica básica e que ajuda muita gente que tem trauma, tem essa dificuldade com a área de geografia física, é justamente sempre interrelacionar os conhecimentos geográficos, né? Então, se você tem uma questão, você está ali estudando uma vegetação, você está falando de caatinga, né, aqui no Brasil. Então, você vai pegar as características de caatinga, muitas vezes você vai na descrição da vegetação, do solo, mas prestando atenção em que latitude a caatinga ocorre, se ela está próxima ou não do litoral, falar do conceito de maritimidade, continentalidade, se há outras vegetações no mundo com características parecidas,
e se existe, se tem outras características, por exemplo, também como a latitude. Então, interrelacionar essas informações barra características ajuda muito em você construir um conhecimento mais consolidado e muito mais fácil de ser acessado pelo cérebro, digamos assim. Então, se você tem uma questão específica, muito aprofundada sobre problemas típicos do solo da Caatinga, a salinização, você vai, inclusive na parte química, né, o que é a salinização e por que ocorre, tem a ver com a evapotranspiração e tudo mais. Aí você fala, mas peraí, mas essa ocorrência química no solo da Caatinga, será que tem alguma coisa a ver com o solo ser pouco espesso? E o fato do solo ser pouco espesso, será que tem a ver com a baixa pluviosidade da região? Então, eu gosto de estimular muito isso nas minhas aulas, justamente porque muitas vezes você está resolvendo uma questão muito específica e que costuma assustar dentro da geografia física, como você falou, né, uma questão sobre salinização, por exemplo, solo, pedologia, é sempre uma parte da geografia física que os alunos costumam ter muito medo. Mas o solo, ele é um produto de interação de outras áreas, né, do planeta. O solo se constrói a partir da pluviosidade, a partir da formação das rochas, aí você já pode misturar um pouquinho com geologia. Então, às vezes você misturando essas características, mesmo dentro de uma especificidade, você constrói um panorama maior. Você constrói uma situação muito macro que facilita você recorrer àquele conhecimento específico caso você precise de novo. Então, a geografia física ela é uma série de especificidades, mas ela faz parte de um conjunto maior. O que muitos alunos têm dificuldade é justamente dar esse zoom out, né, você afastar e enxergar essa macro situação e, obviamente, a partir do macro você vai entrando ali no micro, né, questão específica, né? Então, pelo que eu estou entendendo, é uma questão de criar as conexões lógicas, né? Exatamente, exatamente. Tem Você perceber só que existe essa lógica. uma maneira, tem uma causa, tem um efeito também que produz. Isso. Então, sempre tentar criar as conexões lógicas aí com Não, os e não, elementos da... perfeito, Jordi. E não só conexões lógicas, mas eu sempre falo também para os alunos, não esquecerem, imagino que em física você deva fazer também muito disso, mas às vezes o aluno está tão mergulhado ali numa questão, está tão envolto ali, se é uma questão que envolve cálculo e tudo mais, ou uma questão específica da geografia física, que ele esquece de enxergar a realidade que tem naquilo, né? Então eu falei, peraí, tenta tirar dessa especificidade, você está falando de um solo que existe na realidade, você está fazendo um cálculo de uma escala, então ali, sei lá, a questão está fazendo uma distância A e B entre Londres e Paris. Como é que o seu resultado final, se você tem que calcular a distância entre Londres e Paris, deu 12 mil quilômetros? Será que, peraí, 12 mil quilômetros pode ser o resultado real dessa... Né? Da mesma forma, o aluno não entender as grandezas, acho que você também deve ter muito disso em física, né? Ele está tão envolto na matemática do negócio que ele nem percebe o quão absurdo é aquele erro de cálculo dele, né? Eu tenho uma frase que eu falo para os alunos que é assim: se a gente lesse o que a gente escreve, isso nos pouparia vários constrangimentos. Exatamente. Não é? Claro. Porque é isso, né? Você para, pô, tá do ladinho, tem o Canal da Mancha meio que separando um pouquinho mais, assim, mas 12 mil quilômetros, né? É. E você vê que esse tipo de coisa acontece, imagino eu, em todas as matérias, né? Exatamente. Eu acho que essa é o que você falou. Então, às vezes o aluno constrói o raciocínio, tudo bem, o erro faz parte do processo de aprendizagem, claro. A gente aprende muito com erro, mas às vezes o erro, ele está tão... Né, se ele prestar atenção naquilo, no resultado que ele chegou, ele mesmo vai perceber, peraí, errei feio, deixa eu voltar e ver onde exatamente eu errei, né? Muitas vezes o aluno, ele faz esse caminho por si só, caso ele perceba, né, o quão absurdo, de repente, aquela resposta que ele chegou. Sim, é verdade. Ô, Rogério, fala um pouquinho agora sobre a parte, uma outra parte aí da geografia, né, que seria mais geopolítica, geografia humana. Que dicas que você tem aí para estudar essa parte, que é uma parte tão, digamos assim, movimentada, né? Conteúdo Sim. gigante que a gente tem. E, nossa, não sei se vocês que são professores de geografia percebem isso, mas quando a gente fazia aquela divisão lá do Enem, que o Enem não vinha, não sabia de que matéria que era, né? A Uhum. gente tinha uma regra que era assim:
tudo que não era de nenhuma matéria ia para geografia. Vai para geografia, é. Se nenhuma matéria está explícita, joga em geografia. Não, isso aqui não tá com cara, não tem conta, não é matemática, não tem bloquinho, não é física, não tem ligação química, é geografia, dá para o geógrafo fazer lá. Eu lembro muito disso nas correções, quando a gente fazia as correções vestibulares, lá todo mundo, né, na divisão das questões, a gente, não tem, joga para geografia. Aí pronto, a geografia é um monte. E resolve, né? Exatamente. Então, eu vejo assim, né, a quantidade de eventos que ocorrem aí na geopolítica, parece que é uma coisa assim exponencial, né? Você pega aí o que aconteceu nos últimos 5 anos, é uma quantidade gigante de eventos, né? Então, o que você poderia falar para as pessoas assim para ajudar a organizar essa questão da geografia política? Muito bem. Bom, a primeira dica, que eu sei que tem pessoas que já fazem isso automaticamente, independente se a pessoa está em fase de estudar uma prova de vestibular ou não, já fazia antes e continua fazendo para a vida, é se manter informado, né, no que acontece no Brasil e no mundo. O acesso aos fatos do Brasil e no mundo, o que está acontecendo, se ele se tornar um hábito, se tornar ali frequente, nossa, é mais do que 30% do que você precisa fazer para ter um bom desempenho em questões de geopolítica, por exemplo, e barra atualidades, né? Além de se manter informado, depois eu vou explorar um pouquinho as fontes, eu acho que vai fazer parte da nossa conversa, a gente falar de onde se manter informado, mas vamos deixar isso para depois. O que ajuda muito também é a pessoa perceber sempre que dificilmente um fato que está sendo noticiado no jornal, ele é um fato exatamente ou totalmente novo. Principalmente na área da geografia, das relações internacionais, geopolítica, né? O ano 2020 começou ali com muita gente falando a Terceira Guerra Mundial ali, porque Estados Unidos matou um general do Irã, no Iraque e tudo mais. Parece que faz 20 anos que aconteceu isso. Que 2020 é um ano sui generis, né? Um ano sui generis. Mas, assim, exatamente como você falou, não é para entender o contexto, né, para entender isso dentro de um conhecimento segmentado, como, por exemplo, pode ser explorado numa prova de vestibular, é o aluno entender que existe um contexto, existe um histórico de relações políticas entre Estados Unidos, no Oriente Médio, Estados Unidos com o Irã, para ele construir uma conclusão saudável e correta em relação àquele fato. Quando o aluno percebe, quando qualquer pessoa percebe que uma notícia, um fato está relacionado a toda uma linha do tempo, existe um processo histórico, geográfico em cima daquilo, é como se aquela notícia fosse uma confirmação. Falou, olha, é verdade, por conta de todo o histórico das relações entre esses países envolvidos, faz todo sentido ter acontecido isso. Isso acontece muito também na chamada geopolítica brasileira. O Brasil é um país muito, digamos, não vou falar atuante, mas ele está muito relacionado a várias questões geopolíticas na América Latina, no contexto de regionalidade da América do Sul, não só América Latina, mas América do Sul. As relações que o Brasil mantém com os Estados Unidos, com a União Europeia, com a China, a gente consegue perceber que existe toda uma linha do tempo. E por que eu estou dizendo isso? Porque a melhor forma também de a pessoa ter um bom desempenho é ela ter um estudo constante e frequente. Então, é muito difícil alguém querer entender todas as questões atuais do mundo ou agora. Eu estava em coma, acordei agora, estava em coma há 20 anos, quero entender tudo agora. Vai ser bem difícil. É um processo contínuo. É por isso que muita gente também tem medo de falar, mas é muita coisa que eu tenho que saber. Não, na verdade, se isso for diluído ao longo do tempo, se você dividir esse estudo numa base, não vou dizer diária, eu sei que muitas vezes é quase utópico pedir que alguém ou um aluno acompanhe diariamente a carga de estudo muito pesado, mas se ele por 3 vezes na semana, pelo menos, ter acesso ao que está acontecendo, às principais notícias, isso é muito importante porque ele vai construindo um raciocínio num contexto, o que esclarece muito mais. E outra... Você sabe... pode. Isso que você está falando, Rogério, eu concordo plenamente. E eu acho que isso tem a ver com a questão da formação, né? Sim. Porque você falou de ter o hábito de se informar, de ler.
E é uma coisa assim, que se você adquire, eu estou falando isso porque tem não só estudantes, né, mas tem pais aí, de estudantes que estão nos assistindo agora também, Uhum. e a importância de você incentivar isso quanto mais cedo, né? Sim, De se conectar, né, de saber o que está acontecendo no mundo, não ser uma pessoa alienada, né? E é o que você falou, parece que é uma quantidade muito grande, mas se você dilui, se você transforma isso num hábito, é uma coisa que naturalmente vai assimilando a pessoa, né? com certeza. E essa parte que você agregou agora, eu assino muito embaixo, porque a influência que o aluno tem dentro de casa, né, se é uma casa que as pessoas têm já um certo hábito, costume, assina a revista, o jornal, quer dizer, hoje em dia a assinatura de jornal físico já está quase ultrapassada também. Mas é o hábito, né? Se a criança ela vai crescendo, o adolescente, ele vai ali se formando em um ambiente que ele percebe que na casa as pessoas buscam por informações de uma forma recorrente, é um processo natural. Ele nem vai perceber, ele sabe o que está acontecendo no contexto do mundo, do Brasil, porque é um processo que vem de casa. Então é muito importante isso também. Quando o aluno percebe que esse conhecimento ele é mais fácil do que ele imagina, é a chavinha que se vira aí para ele enxergar aquilo como interessante. Eu sempre digo que não é obrigatório o aluno achar geopolítica interessante para ele ir bem. Ele não precisa achar interessante, ele tem todo o direito de não ter o interesse por política internacional. Eu tenho várias áreas do conhecimento que eu não tenho interesse. Botânica é algo que eu não tenho interesse. Mas a botânica ela está relacionada, por exemplo, a uma parte da geografia que eu não posso descartar. Existe todo o estudo de vegetações, que o conhecimento ele se amarra muito com a botânica clássica da biologia. Então, o fato de eu não gostar de uma área do conhecimento, ela não me impede de eu ter um bom conhecimento, ter uma boa desenvoltura em cima daquela área, desde que ele quebre as barreiras. Eu acho que a barreira da negação, dentro de uma psique, né, uma psicologia de estudos, ela é muito forte, né? Uma vez quebrada a barreira da negação, ou seja, não aprendo isso, eu não gosto disso, né? Ele entra num outro universo. Estou aqui dentro, então estou aberto e eu posso aprender sobre o mundo, sobre o Brasil, de uma forma muito mais fácil. E se a gente começar a analisar, a gente faz isso porque a gente corrige prova, a gente já faz isso, né? Mas quando o aluno percebe que uma questão de geopolítica nos principais vestibulares, eu até arriscaria dizer todos os vestibulares do Brasil que tem questão de geopolítica. Os vestibulares eles não se arriscam a colocar uma questão de atualidades em cima de um fato que ainda não esteja consolidado. Então, é o que se chama de atualidades de geopolítica, mas nunca é aquela situação totalmente... Isso, Desfecho, né? exatamente. Porque o vestibular, ele sabe, ele tem uma responsabilidade sobre uma questão que ele coloca, uma cobrança, né, em relação a todo um grupo de alunos. Então, ele sabe que ele não pode colocar em cima de... concursos fazem isso. Concursos públicos, quando tem questões de atualidade, geografia, eu já dei aula, preparação de concurso também, e concurso faz isso. Mas é uma outra estratégia, é uma outra finalidade, né, que é o preparatório para concurso. Mas se a gente falar em vestibular, os vestibulares, eles tomam muito esse cuidado. Então, uma questão sobre atualidades, ela nada mais é do que uma nova movimentação de um processo geopolítico que já existia há um certo tempo. Então, ele nunca vai colocar uma questão, eu quero saber se você... Qual é o nome do presidente, do novo presidente do México que foi eleito mês passado? Primeiro que não faz o menor sentido cobrar isso de um vestibulando, né? Isso não vai medir ali, digamos ali, o preparo dele para ingressar num curso superior. Então, é o tipo de estudo que não tem serventia, né? Você falou uma coisa interessante, né? Essa coisa por exemplo, a gente não gostar, né, de certas matérias. E eu acho que isso acaba prejudicando muitos estudantes, e eu vejo isso até de uma certa ingenuidade da parte deles e até uma visão um pouco infantil do que é o estudo, né? Porque eu tenho certeza que muita gente pensa assim, que nem eu fiz engenharia, né? Você fez geografia. As pessoas acham que todas as matérias da geografia você amou. E todas assim, é uma visão ingênua do que é. A gente sempre vai ter coisas que a gente vai se identificar mais na área, coisas que a gente vai se identificar menos, mas isso não é motivo de você deixar de estudar aquilo para sua formação. Exatamente, com certeza. Com Então, assim, certeza.
muito ingênua e infantil, né? Você O pensar uma Daniel, coisa... o Daniel, professor de inglês, falando, o filho dele não gosta de inglês. Olha só que coisa, né? Você sabe que, ô Aliás, a Jordi, Renata acabou de entrar aí. Um abraço, Renata. oi Renata, que honra, olha, Renata e Daniel aqui, nossa, Opa, tá muito bom aqui. com Deixa, certeza. deixa eu confessar uma coisa, Jordi, quando eu entrei em geografia, como eu falei para você, eu já tinha estudado outros cursos, então eu entrei em geografia, eu já tinha 24 para 25 anos. Eu digo que ter entrado na faculdade com essa idade, né, 24 para 25, me ajudou, principalmente na faculdade de geografia, na FEFELESH, na USP, me ajudou muito a estudar melhor a geografia. Não vou dizer que uma pessoa de 24 anos, vou dizer que eu era extremamente maduro com 24, 25 anos, mas eu tinha uma cabeça um pouco melhor do que eu tinha com os meus 18, digamos assim. Há uma evolução mais rápida nessa faixa etária, né? E quando eu entrei em geografia, eu entrei porque eu era apaixonado por cartografia. Eu fiz geografia de início, eu queria trabalhar com cartografia. Meu negócio era mapa, era escala, era só isso. Dentro da faculdade, eu tive algumas barreiras com cartografia, algumas, digamos, não dificuldade, porque eu tive facilidade, mas comecei a não gostar. Não gostava, comecei a desgostar cada vez mais. E uma área que eu não era muito fã, geografia humana, geopolítica, eu fui me aprofundando cada vez mais. Então, dentro da geografia, na faculdade, eu pessoalmente tive essa guinada. Mas como você falou, o fato de eu ter esse afastamento da cartografia, de começar a não gostar, nunca me impediu de ter um bom desempenho naquela área também. Então, as pessoas precisam separar o não gostar do ter dificuldade. Né? Muito, muito diferente isso daí. Né? Sim. Oi, Rogério. Oi, oi, Desculpa oi. aí pela... Deu. Voltou. Gravou e voltou. Isso daí é uma coisa que tem que ser superada aí até para vestibulares, né, para nossa própria vida profissional, né? Não dá para a gente ter isso, só vou fazer o que eu gosto, porque a vida não é definitivamente assim. Né? Definitivamente não. Rogério, me fala um pouquinho sobre fontes de estudo para geografia, né? Na Sim, nossa era das fake news que nós vivemos hoje, né? Que sim. nem, acho que na nossa época o grande bem era a informação, né? A gente não tinha informação fácil. Hoje, o grande problema é a gente selecionar a informação, né? Com Então, o que você certeza. pode falar sobre fontes aí para estudar geografia? Perfeito. A primeira dica é o aluno nunca ter uma fonte de um assunto, de qualquer assunto. Né? Ele leu uma reportagem sobre a política nacional ou política internacional, sobre uma estrutura agrária de urbanização. Leu uma notícia. Eu acho que é uma ferramenta que ajuda demais. Filtrar o que é fake e o que é real é ir em busca da mesma notícia em um outro canal, em uma outra mídia, em um outro meio. Eu sempre dei como dica aos alunos, nessa parte de buscar as informações e ler os jornais, eu falo, olha, eu sei que você não vai fazer isso sempre, falar para os alunos, mas faça uma vez, para você ver como pode te ajudar. Compre um jornal de domingo, né, ou leia, ou acesse um jornal de domingo. Domingo eu sempre diz que se ele ficou meio alienado durante a semana, o jornal de domingo ele costuma ser um resumão. Então, se ele leu de domingo, ele tem ali um apanhado do mais importante. Eu falei, faça pelo menos uma vez os dois principais jornais. Falando aqui em São Paulo, vou falar os dois maiores. Leia Folha e leia Estado. Leia as reportagens que tratam do mesmo fato. Se você fizer isso uma vez, duas vezes, três vezes, aos poucos você vai perceber o filtro do que é o fato, existe um fato, aquilo, e não só aí, é um outro problema em relação à fake news, mas toda uma linha editorial, né? O que é a opinião do jornalista. Né? O jornalista está ali escrevendo, ele está colocando um artigo, uma reportagem. É impossível, em qualquer processo de comunicação, a pessoa não ser um pouco parcial. Né? Não existe uma comunicação 100% imparcial. Então, ter acesso a mais de uma mídia, mesmo em cima de uma mesma notícia, é muito importante. Eu acho muito importante. Mas é claro que existe algumas mídias
um pouco mais, vamos chamar confiáveis, mas assim, são mais sedimentadas. A primeira pista, vou perceber, falando agora, né, num objetivo final, o vestibular. Um apanhado dos principais vestibulares, a gente percebe que existe já uma rede de principais fontes de informação. Então, uma boa estratégia é justamente o aluno se preparar com as mesmas fontes que muitas vezes as questões são elaboradas. Porque eu sempre falo assim, uma questão, uma das informações mais importantes, em geografia, claro, né, estou falando isso, você perceber naquelas letras miudinhas, que é a fonte. Então, muitas vezes traz uma reportagem, né, um título, uma manchete, e ali a fonte de onde veio aquilo. Às vezes, sabendo a fonte, se é Veja, se é Folha, se é Estado, se é Isto É, se é super interessante, muitas vezes você já consegue eliminar uma alternativa que você percebe que aquela fonte nunca estaria ligada àquela alternativa, por exemplo. Tem um caso clássico em geografia de uma questão sobre a ocorrência de um tornado, não é um tornado, foi um ciclone em Santa Catarina, isso já há um tempo atrás, mas na verdade ele dava uma imagem de satélite, e eu acho que você lembra, inclusive, não sei se é Coriolis ou Coriolis, mas é uma das forças, né? Que aí o sentido de rotação, né, de ciclones no hemisfério norte e sul. Eu sei que a fonte da questão, ela já era ali uma fonte, tipo, alguma coisa SAT-Sul. E aí a pergunta era em qual hemisfério, com base naquela imagem satélite, aquele fenômeno tinha ocorrido. A fonte já dava a resposta, no hemisfério sul, porque, é claro, era um site, né, de alguma coisa sul. Ter acesso à fonte, ou saber as principais fontes, então, muitas vezes você já tem acesso às mesmas fontes que as questões elaboradas. Dentro de geografia internacional, ou geopolítica, Le Monde Diplomatique, que é um jornal francês, mas existe a publicação em português também, digamos ali, uma das mais clássicas, Le Monde Diplomatique, inclusive o nome já traz esse viés de diplomacia, de relações internacionais. Le Monde Diplomatique sempre é uma das mais confiáveis. Gosto muito de citar e recomendar também BBC. BBC tem a versão brasileira também, BBC tem o site em português. El País, que é um jornal espanhol, mas também tem a versão em português. Jornais brasileiros, gosto muito do Nexo, Nexo, nexo.com.br. É uma publicação mais recente, mas também muito boa no sentido de, quando traz um assunto um pouco mais polêmico, é um jornal que abre espaço para diferentes pontos de vista. Então, ele abre uma mesma notícia, o mesmo fato, uma mesma questão complicada, mas alguém que defende e alguém que não defende aquela situação, alguém que pensa de um jeito ou pensa de outro jeito. Isso é uma boa forma de treinar, né, também. Então, o aluno ter acesso a essas, digamos, mídias, ou mais populares entre os vestibulares, ou essas consideradas mais consolidadas, já é um grande filtro para não cair em fake news. Se ele tem dúvida, vi uma notícia, recebi no WhatsApp, vi ali uma publicação no Insta, no Face, tudo mais, recorra a esses grandes veículos de mídia, né? Joga isso daí hoje facilmente, porque às vezes você gasta uma energia muito grande em uma notícia que não tem a força nenhuma, né, de veracidade. Então, o grande exemplo da geografia, grande exemplo que virou até meme, isso aí já é uma discussão, né, dos terraplanistas, né, que existe um número gigantesco, né, de gente ainda que acredita nessa ideia de terraplanista e tudo mais. E quando eles me vêm perguntar, o professor falou, parou, é uma pergunta, é um bate-papo informal, é uma piada que você quer contar, ou é uma pergunta sobre conhecimento geográfico pertinente ao vestibular? Porque se for, a gente já para por aqui. Se você escrever qualquer questão dissertativa, qualquer ideia defendendo a Terra é plana, existe uma diferença. Se você acredita nisso, você quer passar no vestibular. Porque nunca nenhuma banca corretora vai aceitar uma resposta, um argumento de terraplanista. O Daniel está fazendo uma pergunta aqui, se tem nos editais hoje em dia cobrança de África nos vestibulares. Ótima pergunta. Existe nos principais vestibulares, a África ela é um dos programas de geografia, e na maioria dos materiais sedimentados, a geografia africana entra
Mas eu vou dizer que, se eu chutasse uma porcentagem aqui, olha, vou dizer que a África aparece ali, vai, uns 20%, se a gente pegasse aí um rol dos grandes vestibulares. Mas eu sempre falo aos alunos, Jordi, quando tem esses assuntos menos frequentemente cobrados, eles são muito importantes para desempatar, para elencar os vestibulandos, né, numa concorrência maior. Então, quando você tem um assunto não muito cobrado, quando o aluno tem uma desenvoltura, tem um conhecimento, ele acerta, porque você sabe muito bem que nos vestibulares mais concorridos, são nesses detalhes que os alunos se desempatam, né? Isso em todas as disciplinas. Quando você tem aquele assunto que não é muito cobrado, o aluno que domina aquele assunto, ele já leva uma vantagem, quando aparece a questão, né? Sim. Ô, Rogério, eu vou aproveitar o gancho da África, que um tema que não poderia ficar de fora hoje, né? Muitos aí, não sei se já conheciam você. Você passou o ano passado, praticamente, acho que um pouquinho antes até, né? Isso. Você, não, eu saí do Brasil no dia 21 de janeiro de 2019. Tá, em janeiro, então. O Rogério, para quem não sabe, ele teve um projeto de largar, não vou dizer tudo, né? Porque a gente nunca larga tudo, né? Mas partiu para a realização de um sonho, que é viajar pelo mundo. E nesse último ano ele viajou pela África. E, poxa, eu tenho certeza que esse é um tema que interessa muito aí as pessoas que estão nos assistindo. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como é que começou a ideia, como que você se planejou, se organizou, quantos países visitou. Muito bem, é um prazer falar disso também, Jordi. Bom, para quem não me conhece, justamente... Essa é uma outra coisa em comum que nós temos, né? Que é gostar de viajar e ter morado fora um tempo também. Exatamente, né? A gente tem essa semelhança também, né? Inclusive, para quem não me conhece, o meu perfil que está aí na live, né? Roca no Mundo, ele já é o perfil desse projeto, né? Roca, porque de Rogério, minha esposa Camila, Roca no Mundo. A gente montou durante 2 anos, né? A gente fez um planejamento minucioso de uma grande volta ao mundo, né? Começou como um período sabático, só que aí a gente foi aumentando, volta ao mundo. E o primeiro continente, nós saímos do Brasil, fomos diretamente para a África do Sul. O plano inicial, Jordi, isso é bem legal colocar aqui nessa live. O plano inicial, porque o projeto era de uma volta ao mundo, de uma volta ao mundo. Então o plano inicial era de ficar 4 meses no continente africano. E eu dali, depois de 4 meses, parti para outros continentes, né? Completando ali, digamos, uma volta ao mundo. No finalzinho do primeiro mês, eu já tinha percebido isso, e aí, conversando com a Camila, ela também percebeu, falou assim, 4 meses para a África não vai rolar, não é muito pouco. Sim, né? Nossa. E eu vou te dizer, eu já tinha ido para a África 2 vezes antes. Eu já tinha ido, não com a Camila, mas eu já tinha ido 2 vezes antes para a África. E por ser geógrafo, professor de geografia, eu me achava, né? Eu falei, não, eu acho que eu conheço um pouquinho de África. Mas você sabe como a gente descobre o quão pouco a gente sabe quando a gente explora, quando a gente viaja, né? Quando a gente mergulha num conhecimento empírico que abre muito a cabeça, né? E eu falei, olha só, o que eu ensinava aos alunos, tudo aquilo que eu sabia de estudo, é uma ponta do iceberg. Aquilo existe, é verdade, mas aquilo é um início de um conhecimento. Então é claro que o meu lado geógrafo, professor de geografia, também falou muito alto, e a Camila também com o espírito aventureiro. A gente, ao final do segundo mês, a gente transformou o projeto Volta ao Mundo, criamos um mini projeto dentro dele, que era fazer uma travessia do sul até o norte da África, uma travessia conhecida como Cape to Cairo. Cape Town, África do Sul, Cairo, Egito. Né? E nós completamos, fizemos essa travessia. Né? Fizemos ela em 15 meses, atravessamos 13 países, viajando basicamente de transporte público. Então, também quebrar um paradigma, né? Viajar na África, e viajamos de ônibus, na maioria das vezes, ônibus. Algumas vezes alugamos carros também, atravessamos fronteiras com carro alugado, atravessamos fronteiras com trem, fizemos uma viagem de trem de 4 dias. Tivemos só uma fronteira que nós atravessamos de avião, foi do Quênia para um país que a imensa maioria das pessoas nem lembra que existe, chamado Djibouti. Djibouti ali no chifre da África, um paizinho pequenininho ali.
E claro que isso para um geógrafo, né, isso é uma experiência gigantesca, né, enorme. Assim. Estou escrevendo um livro, Jordi, estou escrevendo um livro. É muito Que conhecimento. bacana. Eu comecei a escrever já ainda durante a viagem, um livro que mistura parte de viagem em si, né, de explorar tudo mais, mas não tem como colocar uma série de observações geográficas, né? População, a vegetação, a economia, a influência da China. Né? Atravessar a África, a gente vai percebendo de tudo um pouco, né? Então, falei, eu tenho que começar a escrever no meio. Então, comecei a escrever e ainda vou completar esse livro agora, nessa quarentena aqui da pandemia. Muito bacana. Nossa, você deve ter muito conteúdo muita história para escrever isso daí. Muito legal. Boa. E quantos países você chegou a passar no total, Rogério? Foram 13 países. Da África do Sul Legal. até o Egito, 13 no total. Muito bacana. Que país que mais te surpreendeu, que você tinha uma expectativa baixa e uau, foi demais, e aquele que você achou que ia ser, que tem muito isso, né? A gente tem Tem. expectativa, e quando na verdade a gente tem expectativa alta, 90% a gente já queima na própria expectativa, né? Exatamente. Bom, eu vou começar respondendo invertido. Eu tinha uma expectativa muito grande, mas ó, o fato você sabe disso, né? O fato de ter uma expectativa grande e na realidade ser menor, não quer dizer que eu não tenha gostado, né? Eu gostei Claro. absolutamente de todos, até dos países que passei perrengue. Estou na expectativa, né? Esse que é, Isso, que é... exatamente. O país que não atendeu as expectativas que eu tinha, a Tanzânia. A Tanzânia, ela é palco de um dos mais famosos, digamos assim, safaris da África. Quem assiste Animal Planet, Discovery Channel, quase sempre ouve falar em Serengeti, né, que é um parque Sim. nacional, assim, ele é famosíssimo. E, assim, não foi ele que me decepcionou, porque eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu tinha feito vários outros safaris, nós fizemos vários safaris na África do Sul, em Botsuana, mas, no geral, a Tanzânia, eu tinha expectativas muito grandes e deu uma brochada. Eu vou falar um lado que ajudou para minimizar essa expectativa, foi um marco. Eu, como geógrafo, uma das partes que eu mais citei e falei em aula, né, em todas as aulas que eu dava sobre a África, era o ponto mais alto da África, que é o Kilimanjaro, né, o famoso, místico. O Kilimanjaro, ele é muito bom para entender o processo de quebra, de racha na placa africana, a placa tectônica africana, que sustenta toda a África, ela tem um famoso processo de rachadura, está quebrando, está separando aos poucos, é o famoso rift africano. Rift, uma expressão em inglês, justamente que se refere a essa falha tectônica, a separação. Os geólogos apontam que em 30 milhões de anos esse processo vai ser completo e uma parte da África vai separar. Então eu sempre uso o Kilimanjaro, que ele é um expoente desse processo. O Kilimanjaro é um antigo vulcão, então eu uso sempre esse adendo em aulas. E o Kilimanjaro, ele, né, é místico, né? E ele é uma das montanhas mais altas do mundo, mais fáceis de serem escaladas. Até porque você não precisa nem se escalar, é só andar, uma trilha, são 6 dias andando, né? Então eu tinha uma expectativa muito grande de fazer essa trilha. Não fizemos. Mas o motivo de não ter feito foi a questão do custo. Para 5 dias de trilhas, é um período mais curto, você vai pagar ali $1.500 por pessoa para fazer em 5 dias. E aí, num projeto tão grande, você tem que fazer algumas escolhas, né? Você tem que escolher algumas coisas. Né? Enfim, juntou tudo isso aí, a Tanzânia deu uma brochadinha nisso, tinha uma expectativa e acabou minimizando. Mas o país que superou a expectativa, mas de uma forma assim, voltamos apaixonados por esse país, é a Etiópia. A Etiópia, inclusive a Etiópia carrega um estigma dentro de questões geográficas. Na década de 80, nós vivemos, na década de 80, você vai lembrar muito bem, a Etiópia era o principal expoente da crise de fome, desnutrição na África. Fome, né? miséria, né? Exatamente. Muito associado a isso, né? Aquelas imagens das crianças magérrimas, né? Ali tinha urubus ali ao redor, só esperando a criança morrer para comer, enfim. Na década de 80 foi muito forte isso, né?
E a Etiópia hoje é a economia que cresce mais rápido no continente africano. Ou seja, o ritmo de crescimento econômico é muito forte. Então, atraindo investimentos, fazendo parcerias estratégicas. Né? É um país que está, além de ser o segundo país mais populoso do continente também. O que me atraiu muito foi uma mistura dessas características históricas, geográficas da Etiópia, as atrações turísticas completamente fabulosas e pouco conhecidas aqui pelos brasileiros. Muitos europeus, os inundam lá, alemães, italianos, franceses, ingleses. A proximidade, né, da África, muito maior com a Europa, por questões históricas, inclusive, de colonização. Sim. Nós ficamos tão apaixonados pela Etiópia, que eu vou também contar aqui algo que quase em primeira mão, na sua live aqui. Um dos projetos que a gente pensou, assim que nós voltássemos ao Brasil, claro que a volta ela foi antecipada pela pandemia, né? Mas nós ficamos tão encantados com a Etiópia, e com potencial gigantesco ainda para ser conhecido. E a gente sabe que muitos brasileiros, mesmo que gostam de viajar, têm um certo receio de viajar para a África, tem um certo, né, uma mistura de medo, eu não sei como pode ser, não sei se eu vou gostar. Desconhecimento, exatamente, desconhecimento, total. E aí a gente já montou esse projeto, mas é claro, ele está congelado agora por conta da pandemia, né, natureza, mas de organizar expedições. Ou seja, eu e a Camila acompanhar grupos para a Etiópia, e aí a gente entra com duas coisas que a gente mostrou muito durante a viagem, né? Eu sempre tinha o Fala Professor, o meu quadro, às terças-feiras, né, nos stories do Instagram. A Camila é enfermeira, e ela sempre vai mais a fundo na parte das pessoas, da cultura, da alimentação do país. Então e muita gente perguntou, né, durante a nossa estada na Etiópia, as pessoas perguntavam, a gente montou esse projeto de fazer essas expedições e acompanhar grupos, né? Só que é claro, agora, obviamente, está totalmente suspenso, né? Ô Rogério, deixa eu te falar. Diga. Nós temos a limitação do Instagram, está quase estourando aí, daqui a pouco vai cair a live. Olha, é uma pena porque eu acho que a gente tem assunto aí, pelo menos da sua viagem, você mal começou a falar, mas infelizmente o Instagram vai cortar a gente aí. E, poxa vida, recomendo aí a todo mundo acompanhar o Roca no Mundo, o Fala Professor, é o Fala Enfermeira, né? O da Camila? Não. É isso, né? Isso, exatamente. Eu vou depois até colocar os links aí. E olha, eu queria te agradecer de coração, que pô, é sempre um prazer bater um papo com você, que nem eu te falei no começo. Você é uma pessoa que eu admiro não só como professor, excelente, mas assim, uma pessoa que corre atrás dos seus ideais, uma pessoa muito inteligente. Pô, foi um prazer esse papo aí que a gente bateu hoje. Eu que agradeço, Jordi. Eu que agradeço, um prazerzaço, assim, também te considero bastante. A gente se conhece já há muito tempo, como a gente falou no início aqui, nossos caminhos sempre se cruzando aí, a gente trabalhou junto há muito tempo, mas a gente tem esse contato não só por trabalhar juntos, mas lado pessoal, a gente se admira muito, esse lado empreendedor que eu acho que nós dois temos, esse gosto por viagens, esse gosto pelas ciências de uma forma geral, né? Então, é um prazer, eu que agradeço, foi muito gostoso, muito legal estar aqui com você. Tá. Obrigado, Rogério, e todo mundo que nos assistiu aí, que o Instagram já está para cortar a gente aí. Um super abraço aí, até uma próxima. Legal, valeu, abraço. Um abraço, tchau. Valeu, tchau. Tchau.